Tudo bom, Ok, boa pastor? noite, tudo bem, Júnior? Oi, tudo em paz? Que bom vê-lo, tudo em paz. Uma pequena dificuldadezinha para a Uhum. gente entrar em contato, mas acho que vai dar certo agora. Agora estou te ouvindo bem, pastor. Pode continuar. Deus abençoe o senhor. Ótimo. Ok, a gente estava tentando usar um celular mais potente do que o meu, mas acabou não dando certo e eu estou usando o meu celular mesmo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Júnior, que você está fazendo Boa a noite. condução da programação de hoje, boa noite a todas as pessoas que estão conectadas na nossa live. É sempre uma grande alegria a gente poder estar em contato nesses tempos em que os corpos ficam confinados em casa, mas o amor, a amizade não são barrados nem pelo espaço, nem pelo tempo, e a gente pode, através de mecanismos como esses e através das orações e dos nossos pensamentos, estarmos juntos. Portanto, nós estamos, de fato, em quarentena e é recomendável que permaneçamos em quarentena, mas a amizade, o amor e o Espírito de Cristo e do Evangelho nos une o tempo todo, e nesse aspecto nós não estamos isolados de forma alguma. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando para todos vocês, e me lembrei de um texto muito conhecido, no capítulo 24 de Mateus. Trata-se de um momento bem específico na relação de Jesus com os discípulos. Eles estão saindo do templo e algumas pessoas fazem observação sobre a beleza da construção, o esplendor do prédio, e ele então começa a desenvolver um sermão com um tom profético, e ele inicia esse sermão dirigindo-se aos próprios discípulos. Há uma frase inicial que é a que eu estou me detendo, a despeito de que eu vou fazer uma abordagem incluindo todo o texto. Na verdade, eu estou me referindo a Mateus, capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 14. Mas no versículo 4, Jesus diz exatamente isso para os discípulos. Ele vai falar: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu quero desenvolver uma rápida reflexão, propor um pensamento breve sobre a cautela contra o engano. Nos últimos momentos da convivência física de Jesus com os discípulos, antes da crucificação, são marcados por um conjunto de recomendações que Jesus dá. E é bastante natural, nesses momentos de despedida, a gente sempre destacar aquilo que é mais relevante, aquilo que mais preocupa. E entre as admoestações, que são importantes, pelo menos na ótica de Jesus, falar para os discípulos, nesses momentos finais, está essa frase: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu acho improvável uma pessoa não se enganar ou não se deixar enganar. Eu estou dizendo isso por conta da natureza humana. A nossa própria história, a história da natureza, torna praticamente o engano insuperável. Porque tanto nós nos enganamos, quantas vezes nós não nos enganamos. É possível que hoje ainda a gente tenha cometido algum tipo de engano. Então a gente se engana, e isso faz parte da nossa natureza, não é nada de estranho, não existe nada de pecaminoso nisso. A nossa natureza é assim, portanto nós somos como deveríamos ser, e por conta da nossa natureza nós nos enganamos. E não somente nos enganamos, nós somos enganados. Me parece que por conta da nossa natureza, enganar-se e ser enganado são questões insuperáveis. Não há como evitar isso. No entanto, essa observação que eu estou fazendo, em nada anula a preocupação de Jesus. O fato da natureza humana ser o que a natureza humana é, não tira o brilho e não tira a importância
dessa importante recomendação que está sendo dada por Jesus, minutos antes de uma separação física com os discípulos. Ele então afirma: tenham cautela, tenham bastante cautela, para que ninguém engane vocês. Portanto, eu quero explorar um pouco isso, e eu quero ser muito honesto com vocês, acerca das razões que me levaram a pensar sobre esse assunto, e particularmente sobre esse versículo. Eu tenho notado com muita evidência a facilidade como o povo religioso é manipulado, sobretudo pelas artimanhas políticas. Há uma grande facilidade dos projetos políticos e das ideologias que ambicionam o poder, não somente nesse país, mas em outros lugares. Há um acesso muito fácil às comunidades religiosas. E há, de fato, um evidente processo de manipulação das massas religiosas, e, sobretudo, e em especial, eu me refiro à realidade brasileira e ao espaço religioso evangélico do Brasil. Eu diria que essa influência que, às vezes, a política interesseira e que não visa necessariamente o grande projeto do bem comum tem de influenciar, e eu diria que essa influência não se dá apenas em território evangélico, ela se dá também em grande medida na sociedade maior. Eu diria que isso ocorre em função de vários fatores. Talvez um deles, a fragilidade da consciência cívica no Brasil, a fragilidade ainda das instituições de cidadania, um despreparo político, que eu acho que essas questões não são responsabilidades particular dos indivíduos, mas isso também depende de investimento em educação, isso depende da condução de recursos, isso depende de políticas públicas, isso depende de programa de governo. Não estou dizendo que o povo, por ser pobre, por ser analfabeto em grande medida, por não ter tido uma formação pedagógica crítica inconsciente, é responsável por isso. Mas eu diria que essa condição de despreparo político, lacunas e vácuos no campo das competências intelectuais, favorecem a que a manipulação política ocorra de forma muito clara, de maneira tal que não vê aqueles que não querem ver, e muitas vezes não veem por causa de um condicionamento também. É muito comum a gente ouvir nos territórios, sobretudo evangélicos, acerca dos quais eu tenho me detido a avaliar, é muito comum você ver discurso de muita autoridade, você pessoas aparentemente tomadas pelo Espírito Santo, com os pés plantados na palavra, berrando com muita autoridade, afirmando verdades que não são verdades e que fazem parte de uma certa cegueira, que fazem parte de uma ausência de conhecimento, que fazem parte de vácuos de entendimento, mas muitas vezes o ambiente religioso acaba revestindo com certa autoridade, inclusive a ignorância, inclusive a pobreza, inclusive a falta de conhecimento, a falta de preparo e a falta de formação. Bom, eu pretendo estudar um pouco com vocês essa questão, propor alguns campos de reflexão sobre essa recomendação de Jesus aos seus discípulos. Se acautelem para que ninguém engane vocês. E eu entendo que, se Jesus está dizendo isso para os discípulos, se essa é uma preocupação séria que ele tem no momento da despedida, isso me parece ser sintomático, isso me parece ter sentido. Se ele está dizendo, é porque existem elementos disto. Se ele tem essa preocupação, é porque ele percebe essa deficiência. E, portanto, entre as grandes preocupações de admoestar, de orientar, de chamar atenção e de aparelhar os discípulos para enfrentar a grande missão que eles precisam enfrentar, sem a presença física do Cristo, dependendo do Espírito, mas também dependendo deles próprios, esse quadro complexo de missão, essa grande responsabilidade que vai
pairar sobre a igreja a partir da crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, esse quadro, e é importante que a gente entenda a importância dessas palavras, esse quadro motiva ao Senhor Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muito bem, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas breves questões que eu pretendo destacar na tentativa da gente exercer algum tipo de domínio sobre o espírito desta palavra. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E acho que é importante que a gente faça uma relação direta entre essas palavras e nós. Uma relação direta entre essas palavras e a igreja contemporânea. Uma relação direta entre essas palavras e a política da atualidade no Brasil. Que pensemos nessas palavras associando ao campo da geopolítica mundial, ao contexto histórico no qual nós estamos vivendo e os caminhos nos quais nós estamos atravessando. Eu acredito que é um texto significativo. Trata-se de uma advertência importantíssima. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu diria, em primeiro lugar, e queria chamar a sua atenção para isso, que o texto parece construir aquilo que eu chamo de anatomia do engano, dentro dessa preocupação que Jesus tem com o acautelamento necessário que os seus discípulos e que a igreja deve ter. A mensagem, portanto, do texto é mensagem de cautela. A palavra do texto, o momento do texto, a preocupação do texto, esse momento do evangelho sublinha e reveste de importância o comportamento da cautela. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o fato de que nós encontramos no texto aquilo que eu já disse, denomino anatomia do engano. A atitude de acautelamento, ela pode ser, em grande medida, fortalecida dentro de um quadro em que a gente perceba onde é que estão as nossas vulnerabilidades, onde que nós somos suscetíveis, e quais são as portas nos quais adentram males que podem se assenhorear das nossas fraquezas. Eu diria, portanto, que a atitude de acautelamento pode ser fortalecida na medida em que a gente considera fatos e circunstâncias que nos tornam vulneráveis. E aí nós temos uma coleção de situações que o texto nos favorece, para as quais a gente deveria olhar com muito interesse, com muito cuidado, examinar isso com maior profundidade. Vejam bem, a nossa vulnerabilidade ao engano ganha força no terreno das nossas grandes expectativas. As grandes expectativas, elas têm o papel de nos motivar, de nos manter vivos, de nos estimular. A expectativa é uma coisa muito boa, trata-se de uma força na alma, trata-se de um vigor na mente, trata-se de uma fortaleza no espírito. É muito bom viver em expectativa, é muito bom ter expectativas. A vida humana sem expectativas não seria humana e, portanto, é muito bom. A gente está vivo, a gente se motiva, a vida ganha um sentido no campo das nossas expectativas. Por outro lado, as expectativas também podem entorpecer o nosso entendimento, entorpecer o nosso discernimento. Entendam que a presença de Jesus é importante para a igreja. A presença de Cristo é importante para os discípulos. Viver na presença de Deus, experimentar a comunhão de Cristo, conhecer a sua vontade, fazer com que a sua palavra seja executada, nos esforçarmos para que a sua ética seja a cada dia melhor e mais apropriada, representa importantes alvos que orientam, que paradigmatizam o comportamento dos discípulos de Cristo, e isso é muito importante. Por outro lado, a gente também pode e deve perceber que as nossas
expectativas não somente representam a força do nosso movimento, mas elas também podem entorpecer o nosso discernimento. Se a presença de Cristo é fundamental para os discípulos, e se essa é a grande expectativa na igreja, no versículo 5, Jesus diz, tenham cuidado com isso. Porque muitas pessoas podem aparecer dizendo que são Cristo. E me parece que há uma orientação muito salutar. As nossas expectativas podem ser portas que favoreçam a sistemas, a atores e agentes que vivem e que sobrevivem de enganar pessoas. E Jesus diz aos discípulos, se acautelem e que ninguém engane vocês. E ele vai mostrar que as nossas grandes expectativas, além de nos alimentarem e nos fortalecerem, mas em função de serem grandes expectativas, de alguma forma, elas podem ser matéria-prima daqueles que querem nos enganar. Muitos virão dizendo que são Cristo, e Jesus Cristo diz no versículo 5 que vão enganar a muitos. Me parece também que o espaço dos dons e ministérios pode ser um espaço suscetível a engano. Uma porta de engano pode se gerar no coração das nossas atividades religiosas. Falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Eu estou dizendo para vocês que o texto parece que propõe aquilo que eu chamo de anatomia do engano. As nossas vulnerabilidades, que também são as nossas fortalezas, mas sendo nossas fortalezas, também são nossas vulnerabilidades. As expectativas da igreja podem ser um portal. Nós não vamos abrir mão das nossas expectativas, mas nós precisamos lidar com elas. Nós precisamos saber o que fazer com as nossas expectativas. A maior conquista, o maior bem da igreja é a presença de Cristo. E Jesus diz assim, cautela, porque muitos podem vir dizendo, eu sou Cristo. Virão em meu nome e dirão que são Cristo, mas não são, e enganarão a muitos. Outro portal de enganação que pode tragar a grandeza da fé e tirar o brilho da caminhada cristã é quando Jesus diz, falsos profetas virão e enganarão a muitos. E ele está tocando num dos terrenos vitais da vida espiritual da igreja, que é a profecia. Uma das áreas mais caras do evangelho. Um dos ministérios mais contundentes da espiritualidade cristã. E me parece que é dentro do campo das nossas forças que também estão embutidas as nossas fraquezas. E a beleza desse texto está em nos mostrar os dois lados dessa questão. Se as nossas expectativas nos engrandecem, elas também podem ser portais de processos de engano. Se a profecia constitui um dos pilares ministeriais da prática e da história cristã, mas Cristo nos lembra e nos admoesta. Falsos profetas virão e também enganarão a muitos. De outro modo, é necessário cautela em tempos de guerra, em tempos de perseguição, em tempos de pestes e em tempo de fenômenos físicos e naturais. Parece que a procura de Deus se torna mais forte em momentos que se experimenta esses cataclismas ambientais, sociais e políticos. Guerra, perseguição, pestes e fenômenos. São circunstâncias em que a alma humana clama pelo sobrenatural, clamam por respostas divinas. São nesses momentos que a reivindicação acerca da ação de Deus na vida das pessoas torna-se mais forte. No entanto, o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, nos chama a atenção que em contextos como esse, é comum que vozes enganosas por especialistas do engano também sejam ecoadas. Quantas mensagens absurdas eu não tenho ouvido, quantas lives, quantos documentinhos, aparições de pessoas
que supostamente se consideram profetas, de pessoas que dizem ter uma palavra de Deus num contexto de angústia e de grande preocupação, como é esse que nós estamos vivendo. E me parece que uma questão que o texto chama a nossa atenção é que ambientes como esse, ambientes de peste, ambientes de guerra, ambientes de perseguição, ambientes de cataclismas naturais, são momentos em que nós devemos buscar e nos alimentar da presença de Cristo e da graça do trono de Deus. Mas o texto adverte sabiamente de que esses também são momentos que ajudam a proliferação de vozes enganosas, de palavras enganosas, de lives enganosas, de mensagens fortes, mas enganosas. E por fim, eu diria que a anatomia do engano, proposta por esse texto como um mapeamento, como desenho de advertência para que nós nos tornemos cada vez mais fortes, para que nós nos tornemos cada vez mais sábios, para que nós nos tornemos cada vez mais maduros, de maneira tal que saibamos trabalhar com as nossas expectativas sem abrir mão delas, de tal forma que nós tiremos o proveito do ministério profético sem permitir que os enganadores tomem conta desse lugar, que enfrentemos a guerra, que enfrentemos as pandemias, que enfrentemos todos esses problemas, que enfrentemos as perseguições, que enfrentemos os acidentes físicos, que enfrentemos os desajustes ambientais, mas que esses momentos nos aproximem de Deus e não nos aproximem dos enganadores. Portanto, é momento de buscar idoneidade, é momento de buscar maturidade. E há uma quarta orientação de Jesus acerca dessa anatomia do engano, porque quando há escassez de virtude, a gente perde um pouco o rumo. E nos momentos em que o amor da igreja esfria, em que a gente se vê sem amor, em que a gente se olha e olha para um lado e para o outro, e lida com hostilidade dentro da própria comunidade, no momento em que você percebe que o ambiente onde deveria te acolher é o que te rejeita, a boca que deveria te abençoar te amaldiçoa, os olhos que deveriam olhar para ti com piedade e com acolhimento olham para ti de forma debochada, os braços que deveriam se abrir para ti te dão as costas. Jesus diz que esse é um momento também de manifestação de mensagens enganosas, a ausência de virtude, e ele taxativamente vai propor que no momento em que o amor de muitos esfriam, de desencantamento espiritual, nós nos tornamos presas fáceis dos enganadores, dos que se alimentam da inocência, dos que se alimentam da desilusão, do que se desalimentam dos desencantados. E eu tenho que dizer para vocês que a igreja é um grande hospital de gente desencantada. É um grande hospital de pessoas desiludidas. Desiludidas com os ministros, desiludidas com o amor, desiludidas com a recepção. Às vezes as pessoas chegam na igreja esquecendo-se de que ela é um ambiente humano e esperando muitas vezes dela o que ela não pode nem deve dar e nem tem o que dar. A gente tem que esperar de Jesus. Mas muitas vezes, como seres humanos, nós nos sentimos feridos, nos sentimos melindrados, nos sentimos abatidos, decepcionados e desencantados. Se eu perguntasse para você, quantas pessoas você conhece desiludida com a comunidade, desencantada com a comunidade, que foram vítimas de distratos e maltratos dentro da comunidade cristã, evidentemente que você deve ter um número significativo de pessoas e possivelmente você que esteja me ouvindo seja uma pessoa que pode dizer para você mesmo, eu sou uma dessas pessoas, pastor. E os enganadores se alimentam do desencanto, das desilusões. Portanto, é necessário a gente combater isso. É necessário a gente não dar brecha para a desilusão e para o desencanto. É preciso que a gente entenda com muita clareza o que é a matéria humana, mesmo convertida, mesmo religiosa e mesmo evangélica. A Bíblia Sagrada é muito clara nas palavras do profeta quando afirma que ai do homem que confia no homem. E eu digo, ai do irmão que confia no irmão, porque nós só podemos confiar em Deus. A nossa esperança não vem de ninguém, o nosso exemplo não vem de ninguém, a nossa paz não vem de ninguém, a nossa segurança não vem de ninguém. A gente precisa estar firmado em Deus.
A nossa firmeza deve estar na graça de Deus, porque se nós tirarmos os olhos deste lugar, inevitavelmente a desilusão e a decepção virá. E o texto está dizendo, o amor de muito esfriará, haverá escassez de virtude. Eu vejo tanta autoridade na linguagem dos pastores, eu vejo tanta autoridade, tanto impulso, tanta voluntariedade na linguagem daqueles que usam de lives para trazer mensagens proféticas, mensagens arrojadas, e num momento como esse, aquilo que a sociedade mais precisa e aquilo que as pessoas mais precisam são de palavras amorosas, de braços que acolham. Que a ética do Evangelho de Jesus se manifeste claramente nos nossos dias, que o amor de Cristo reencarne entre nós. Eu diria que nós temos no texto aquilo que eu chamo de anatomia do engano. Fatos e circunstâncias que nos tornam vulneráveis. Que fatos e circunstâncias que nos tornam vulneráveis são esses? As nossas grandes expectativas, a área de dons e ministérios da igreja, tempos de guerra, tempos de peste, tempos de perseguição e de crises ambientais, e, sobretudo, épocas de escassez de virtude e esfriamento do amor. Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar para uma reflexão, sugerindo que você, numa oportunidade, no momento que você disponha de tempo, você se debruce sobre o texto e promova uma reflexão mais detalhada, mais minuciosa, dentro de um tema, dentro de um assunto e num campo de preocupação do Evangelho, traduzida nas palavras do próprio Cristo, em Mateus 24:4, dirigida a todos nós. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Partido, política, denominações, pastores, profetas, seja quem quer que seja, acautelai-vos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para aquilo que eu estou denominando de o lado de fora e o lado de dentro como a dupla face do engano. Em primeiro lugar, eu chamei a tua atenção para a anatomia do engano, lugares, fatos e circunstâncias que nos tornam vulneráveis, mas a partir de agora eu quero chamar a tua atenção para algumas questões bem atípicas. A gente precisa nos preparar para o engano, e esse é um cuidado de Jesus. Uma das últimas palavras finais dele aos discípulos foram essas: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós precisamos nos preparar para enfrentar o engano, porque ele é insuperável, entendendo que ele pode ser engano do lado de dentro e engano do lado de fora. Jesus parece que no texto está preocupado que a mentalidade cristã e o discipulado não se tornem presas e nem terreno de manipulação. Certos interesses não deveriam ter espaço no ambiente do discipulado. Eu entendo que o discipulado é território de política, é território de economia, é território de ação social, o discipulado é território de fé, o discipulado é território de trabalho, de profissionalização, é território do conhecimento acadêmico, formação educacional. O discipulado envolve tudo. Mas o discipulado não deve se prestar para manipulação. E me parece que essa preocupação é muito clara. No entanto, quando Jesus diz acautelai-vos que ninguém vos engane, a tendência que nós temos como cristãos é achar que esse engano sempre vem do lado de fora. É achar que o engano não parte de nós, parte do outro lado. E a gente se prepara para evitar esse engano que vem de fora, que é uma coisa boa. Porque em certa medida, em alguma medida, eu não sei se maior ou menor, ele também vem de fora. Portanto, a nossa concepção é que a gente precisa enfrentar um engano que vem de fora. E geralmente nós não nos apercebemos que esse engano que Jesus está dizendo que nós devemos nos acautelar também vem de dentro. E eu admito que há inconsistência das percepções quanto a isso.
de que o engano tanto vem de fora, quanto vem de dentro. Eu sempre tenho muita dificuldade, quero confessar a vocês, eu sempre tenho muita dificuldade de saber o que é dentro e fora da igreja. Eu sempre tive essa dificuldade. Às vezes, quando eu penso que estou falando do que é dentro, estou falando do que é fora, às vezes o que eu acho que está fora está dentro. E eu recomendo a você que nunca se meta a tentar dizer o que é e o que não é igreja, porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente acaba atropelando alguma coisa, sacrificando, assassinando alguma coisa. Portanto, nunca se preocupe em definir o que é dentro e o que é fora da igreja. É sempre muito complicado. O próprio Jesus disse que nós nunca deveríamos nos propor a colher o joio do trigo, porque nós certamente vamos maltratar o trigo achando que é joio, porque não dá para ter essa distinção. A questão do que é igreja e do que não é igreja é extremamente complicado. No entanto, eu quero destacar que eu estou tratando do dentro e do fora, não dentro de uma perspectiva espiritual total, mas dentro de uma perspectiva institucional. E é exatamente aí que eu estou discutindo o dentro e o fora, porque eu estou me referindo à igreja dentro da sua dimensão mais frágil, dentro da sua dimensão mais pobre, e que possivelmente nem igreja que é a instituição. E se nós analisarmos a instituição, o engano está dentro dela, porque me parece que a própria instituição é o engano. Portanto, além da anatomia do engano, nós estamos sendo advertidos pelo texto que nós precisamos nos preparar para o engano, entendendo que ele tanto pode ser engano que vem de fora, como pode ser engano que surge dentro do próprio coração, dentro das próprias entranhas da igreja. E deixa-me ser franco com você. Onde é que eu percebo o engano jorrando das próprias fontes da religiosidade cristã? A ambição política na igreja. A ambição política. A política está dentro da igreja. Só que ela está travestida, ela está maquiada de linguagem religiosa. As pessoas que disputam por poder, as pessoas que disputam por espaço, elas nunca dizem que estão atuando porque querem politicamente o espaço do poder. Elas sempre dizem que querem fazer a vontade de Deus. E sempre há um discurso santo por trás de uma artimanha picareta. Sempre há um rótulo de santidade. Não, eu quero fazer a obra de Deus. Eu estou destruindo a vida desse irmão, eu estou matando e assassinando este irmão porque eu sou uma pessoa da verdade. Portanto, nós sempre vamos encontrar no ambiente religioso as máquinas e as artimanhas do ódio e do egoísmo travestida de uma linguagem santa. E o engano dentro da igreja se manifesta através da ambição política, através das ambições financeiras e através da ambição por prestígio. A igreja, quando descobriu que maioria, grande volume de fiéis, implicava em receitas astronômicas, instituição de grandes empresas, influências políticas. Quando a igreja percebeu isso, ela começou a tratar a evangelização, inclusive a evangelização numa perspectiva política. Quanto mais membro, mais poder. Quanto mais ovelhas, mais dinheiro. Ambição política, ambição econômica e ambição por prestígio. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou encerrar para não cometer nenhum atropelo. Eu vou caminhar já para o encerramento, porque eu quero fazer uma última colocação, embora eu me sinta muito tentado a apontar hoje no cenário dos grandes empreendimentos evangélicos no Brasil, tanto no campo da política, como no campo da mídia, como no campo empresarial das organizações econômicas. Eu gostaria de propor nós entendermos esses espaços como os espaços
portadores em grande medida, e eu não diria que totalmente, mas em grande medida, de um grande projeto de engano que tem conduzido mentalidades no campo de destruição, afastando as mentes e os corações da verdade simples e transparente e bela do Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu tenho a última colocação a fazer para a gente encerrar esse testemunho. Por fim, se Jesus não quer que a igreja seja enganada, e eu vou dizer isso com muita seriedade, com muito compromisso. Se Jesus não quer que a igreja seja enganada, ele também não quer que ela engane. Se ele não quer que a igreja seja enganada, ela também não deveria enganar. E para encerrar, porque eu estou sabendo que eu tenho 4 minutos, é preciso que a igreja tenha muito cuidado e muita cautela. Preste atenção com o que ela promete, com o que ela entende ser o poder que ela possui, com a primazia que ela acha que desfruta e com as certezas que ela acha que tem. Eu quero agradecer a oportunidade que estou tendo, e o tempo é bastante limitado para a gente desenvolver uma reflexão com mais profundidade, com mais tempo. De qualquer forma, é um privilégio trazer rápidas reflexões, e se a gente não pode aprofundar, é sempre bom a gente poder despertar, criar possibilidades de caminho de reflexão. Portanto, boa noite a todos. Júnior, obrigado aí pela condução, e a todos aqueles que nos ouvem hoje à noite, nessa oportunidade, em nome da Igreja de Cristo, a nossa gratidão por sua presença, por estar nos ouvindo, partilhando as nossas preocupações, e o nosso desejo de buscar caminhar de acordo com o princípio ético do Evangelho de Jesus. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre. Pois não. Eu vi que o último ponto aí foi um tanto quanto breve, né? Nós tivemos realmente algumas dificuldades. Eu queria propor de que nós encerrássemos esse momento primeiro, e se for possível também para o senhor, nós abríssemos um novo momento, claro, para não ficar mais 1 hora, mas ficarmos aí mais 10 minutos, mais 15 minutos, para o senhor fazer o fechamento com mais tranquilidade. Se fosse possível, eu encerro a live, a gente salva e abre uma nova para que a gente... Inclusive, eu tenho também alguns avisos para dar. Se for possível, se for possível para o senhor fazer o fechamento com esse último ponto também. Ok, tá ótimo. Bom? Ok, então, pode ser. Ok? Eu vou então encerrar. Ok. Já eu lhe chamo novamente, tá bom? Tá ótimo, tá certo. Obrigado, pastor. Até lá. Bom, irmãos, eu vou encerrar por aqui essa live, mas já vou abrir uma nova, tá bom? Para o pastor ter mais tempo para fazer o encerramento desse momento. Nós temos ainda 2 minutinhos aqui para encerrar. Queria só reforçar, amanhã nós teremos novamente o nosso momento com a família. Esse mês de maio, né, o mês dedicado à família, e amanhã nós teremos o pastor Carlos Queiroz às 20 horas conosco no Instagram da nossa igreja. Na terça-feira, a continuidade da escola dominical, de forma prática, né? Nós temos abordado a escola dominical da nossa igreja esse mês, que inclusive tivemos hoje pela manhã através do YouTube, às 10 horas, muito legal, estudando com o missionário Mateus sobre a oração. E na terça-feira nós teremos uma live de oração, e aí você pode colocar seus pedidos, as suas necessidades, a gratidão através da oração. Então eu vou encerrar essa live e já vou abrir novamente esse momento para que o pastor Alexandre possa fazer o encerramento da sua palavra, tá bom? Então não sai daí, se quiser, vai rapidinho ao banheiro, vai tomar uma água, mas retorne e continua convidando pessoas através da setinha que fica aí embaixo, tá bom? Deus abençoe vocês. Olá, estamos de volta. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso culto. Vou convidar aqui o pastor Alexandre novamente. Já está conectando aqui o pastor Alexandre. E aí, meu irmão? E aí? Olá, pastor. Seja bem-vindo novamente. Oi, boa noite. Obrigado. Obrigado.
Bom, pastor, pode continuar, tá bom? Agora a gente tem mais uma hora. Então fica à vontade. Não, mas eu vou dispensar essa uma hora e vou tentar fazer o fechamento do que eu estava propondo. Bom, só lembrando a vocês, eu propus uma reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 14, impressionado com as admoestações de Jesus nos últimos momentos de contato físico com os discípulos antes da crucificação. Entre as grandes preocupações que ele tinha, ele pronuncia essas palavras: eu tenho preocupação que vocês sejam enganados. E ele então vai dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu afirmei para todos vocês que, considerando a natureza humana, o engano parece ser insuperável. A gente tanto se engana como a gente é enganado. E, para falar a verdade, a gente também engana. No entanto, a natureza humana, ela não anula, não esvazia, não desidrata esse importante conselho. Bom, se a gente se engana, não é errado que alguém diga assim: tem cautela, tem cuidado, cara. Te cuida para que tu não sejas enganado. Então, as palavras de Jesus, elas não são desidratadas, elas não perdem efeito em função da nossa natureza. Pelo contrário, elas nos convidam a um aprimoramento, a um fechamento, a busca de uma segurança. Portanto, essa cautela contra o engano se apresenta no texto pelo menos em três blocos de reflexão. No primeiro, o texto do Evangelho vai nos mostrar as áreas em que nós somos vulneráveis. Se nós estamos vulneráveis, evidentemente que o engano se torna possível, e mais possível ainda. Em que áreas nós devemos cuidar? Em primeiro lugar, cuidar das nossas grandes expectativas. Se uma pessoa tem grandes expectativas em ficar rica, isso é um problema sério. Se uma pessoa tem grande interesse em se tornar famosa, isso é um problema sério. Porque as grandes expectativas não apenas nos movem, mas também acabam nos vulnerabilizando. Elas acabam se constituindo no nosso próprio tendão de Aquiles, porque às vezes, em função da riqueza que nós queremos e da fama que nós pretendemos, a gente talvez não se perceba que estamos incorrendo por caminhos bastante perigosos. Portanto, na anatomia contra o engano, o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção para as nossas grandes expectativas, chama a nossa atenção para o desenvolvimento das mais importantes áreas ministeriais, chama a nossa atenção para momentos de guerra, perseguição, peste e desequilíbrio natural, e chama a nossa atenção para momentos em que falta virtude e que o amor de muitos esfria. No segundo momento, eu chamei a atenção de todos para aquilo que eu denominei ser o engano pelo lado de dentro e o engano pelo lado de fora. Evidentemente que entendendo que muitas vezes nós nos preparamos para o engano que vem de fora, nós nos entrincheiramos contra ele, nós tomamos medidas e adotamos cautelas importantíssimas, de maneira tal que essa influência não pule os muros da nossa mentalidade religiosa e, ingenuamente, nos desapercebemos de que há a possibilidade de um engano que brota do lado de dentro. E eu chamei a atenção da ambição política na igreja, eu chamei a atenção da ambição financeira, econômica, e chamei a atenção para a ambição de prestígio. E, por fim, eu propus uma discussão que eu considero seríssima, porque se Jesus não quer que a igreja seja enganada, eu suponho e deduzo que muito mais ele gostaria que a igreja fosse enganadora. Olha, eu sinceramente, eu não me sinto constrangido em afirmar que em diversas facetas, em diversos aspectos, fazendo muitos recortes do comportamento da atitude evangélica no Brasil contemporâneo, eu me sinto muitas vezes fazendo parte de uma igreja que engana, de uma igreja enganosa. Isso é muito sério. Você gostaria de fazer parte de uma igreja enganosa? De uma igreja que engana?
E é importante que nós entendamos que essa não é uma questão apenas que denuncia a nossa pirataria. Essa não é uma questão que denuncia o mau comportamento entre nós. Os falcões interesseiros. A pilantragem que domina muitas vezes o ambiente denominado cristão. Mas nós nos tornamos enganosos, às vezes por causa da nossa ingenuidade, por causa da nossa fé sem sabedoria, por causa dos nossos exageros e fanatismos, por conta às vezes, de interpretações triunfalistas, discriminatórias e segregacionais que o ambiente religioso desenvolve, apoiando determinadas exclusividades e negando a outras pessoas direito e participação no bem universal que o reino de Deus favorece a todos os homens. É claro que você não quer participar de uma igreja enganosa. E eu também não. No entanto, se Jesus diz que nós temos que nos acautelar para que ninguém nos engane, muito maior preocupação ele deve ter para que nós não nos tornemos uma igreja enganosa. Nesse aspecto, eu chamei a atenção para algumas questões que me parecem, na minha opinião, letais. A igreja deve parar de prometer o que ela não pode dar. Ela tem que parar de prometer dinheiro. Ela tem que parar de prometer riqueza. Ela tem que parar de prometer cura. Ela tem que parar de prometer uma vida que as pessoas nunca vão ter. A gente vai para o Evangelho, Jesus nunca fez esse tipo de promessa. O sujeito chega, quer segui-lo, e ele diz, olha, cara, é o seguinte, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. A vida comigo é muito difícil. Tu tem que pensar direito se tu queres mesmo continuar. Sabe, eu vejo o Evangelho sendo honesto e claro na vida e no testemunho de Jesus. E vejo esses homens, esses ministérios mirabolantes, arrecadando milhões e milhões de dinheiros, fundando empresas dentro e fora do Brasil, administrando fortunas, pessoas vivendo de forma nababesca, em função de promessas, daquilo que não se pode prometer. Cura não é um bem que pertence à igreja. O milagre não é uma ferramenta que a igreja use. Isso são coisas da graça. E quem faz é Deus. E, portanto, nós não deveríamos ter o direito, nem nos sentirmos autorizados a prometer coisas nessa direção. Todas as vezes que a igreja promete o que ela não pode prometer, o que não é dela, e o que ela não pode garantir, muitas vezes incorrendo no charlatanismo, ludibriando mentes incautas, pessoas sem preparo, que abrem mão de tudo que tem, quando, na verdade, o que Deus deseja é a paz do nosso coração e que nós vivemos bem e evidentemente, que não estejamos investindo no enriquecimento de gente que encontrou nesses caminhos a possibilidade de produzir riqueza fácil. É preciso que nós entendamos, de uma vez por todas, que a igreja precisa parar de prometer o que ela não pode prometer, sob pena de se tornar uma igreja enganosa. A igreja precisa parar de afirmar um poder que ela não tem, de se sentir possuidora de um recurso que não é dela e que possivelmente nunca foi lhe dado. O poder de agredir, o poder de interferir, o poder de bater, o poder de humilhar, de esculhambar, sob o escudo de uma autoridade espiritual. Se nós não devemos ser enganados, muito mais não devemos enganar. Parar de prometer o que nós não podemos dar, parar de afirmar um poder que nós não possuímos, parar de defender uma primazia que nós não temos. Os queridinhos, os privilegiadozinhos, só nós, e a nós, o restante vai se acabar, vai se lascar. O inferno está esperando, e quanto a nós, teremos outra vida. Não é esse o evangelho que a gente conhece. Esse não é o testemunho do Cristo que viveu entre nós. Então, parar de defender uma primazia que nós não desfrutamos, sob pena de estarmos vivendo um engano
e difundindo esse engano. E, por fim, a igreja precisa parar de ter certeza. Havia uma época que os discípulos diziam, nós não sabemos. Hoje, os pastores, a liderança sabe tudo, essa gente sabe demais. Você vai para o capítulo 14 de João, você vê os discípulos dizendo, Senhor, nós não sabemos. Eu acho que está na hora da igreja admitir que ela não sabe. Eu acho que está na hora da igreja admitir que ela não tem certeza. Sob pena de se tornar uma igreja enganosa. Cuidado com o que promete, cuidado com o poder que acha que possui, com a primazia que acha que desfruta e com a certeza que acha que tem. Bom, com isso eu concluo a reflexão que eu tentei transmitir hoje à noite para todos vocês e com certeza espero que por trás de uma avaliação, de um exame como esse que eu estou propondo, a gente possa encontrar manancial de paz, de inspiração e efetivamente que se constitua matéria-prima da nossa idoneidade, da nossa maturidade e do nosso crescimento. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor Alexandre, mais uma vez. Obrigado por esse complemento nessa live. A gente continua agradecendo por tudo aquilo que o senhor tem falado e nos inspirado e nos levado a refletir. E agradecemos por essa palavra de alerta tão pertinente para os nossos dias. E a gente agradece, tá bom? Que Deus continue abençoando você, a sua casa, sua família, seu netinho, né, que quis participar também junto com você. E participou, estava aqui querendo aparecer de qualquer jeito. Muito obrigado. Prazer, Júnior, obrigado aí. Obrigado Valeu. por tudo. Deus abençoe você, a Mirelle, sua família. Obrigado. Tchau, então. Bom, irmãos, dando continuidade, nós nos encaminhamos agora para o encerramento, né, do nosso culto. Eu vou convidar uma pessoa para fazer um momento de oração junto conosco. Essa pessoa é totalmente o inverso, né? É diametralmente oposto daquilo que o pastor Alexandre esteve ministrando. Essa pessoa faz parte da história da nossa igreja. É alguém que se dedicou à vida de outras pessoas, como tem se dedicado até hoje. E eu estou buscando aqui para que ela faça uma oração. Nesse momento, você pode orar junto com essa pessoa, que eu estou tentando encontrar aqui. Se você está ao vivo, me manda um convite aqui que eu ainda não estou te encontrando. Opa, muito obrigado. Foi rápido. Nós vamos então orar nesse momento, tá bom? Diante dessa palavra, desse alerta, através de alguém que tem sido muito importante na nossa vida, alguém que tem abençoado a nossa comunidade, alguém que tem abençoado a nossa igreja, alguém que faz parte da história da nossa igreja. Está aí conosco a irmã Dalva, para fazer uma oração, para que nós encerremos o nosso momento. Irmã Dalva, é com a senhora aí, que Deus te abençoe grandemente. E vamos orar por enfermos, por curas, por pessoas que estão precisando da intervenção do Senhor na sua vida, tá bom? Um abraço, irmã Dalva. Deus te abençoe. Minha saudação aos amados irmãos, à igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos aprender realmente a não sermos enganados, mas possamos fazer a obra do Senhor com sabedoria e com graça. Pedimos a Deus por todos os irmãos que se encontram nessa noite, nesse culto, aonde quer que estejam, que sejam abençoados, que sejam abençoados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Eu agradeço ao irmão Júnior por lembrar de mandar orar, irmão. Apesar de não ter mais condição de estar falando, porque eu já estou perdendo a minha voz, minha fala. Mas eu agradeço a sua boa vontade. E quero pedir que Deus abençoe todos quantos fazem parte da nossa vida, das nossas igrejas, nossas famílias, os que estão enfermos, que sejam visitados nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, que sejam alegres seus corações, fortalecidos com as forças divinas do céu.
Portanto, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe esse final de semana, essa semana toda, nos trabalhos, e assim nós peçamos que aqueles que perderam suas famílias, seus entes queridos, e que o Senhor Deus dê conforto e alegre os seus corações. Nós pedimos, Senhor, pela tua bênção para todas as famílias, e agradecendo em nome de Jesus. Eu agradeço, irmão Júnior. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Dalva. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a senhora, irmão Dimas. Sabemos que a senhora... Aí, irmão Dimas. Deus abençoe o irmão Dimas, pastor Raimundinho. É uma família muito preciosa, uma família que tem, com certeza, abençoado não só a vida da nossa comunidade, mas a família de muitos. Muito obrigado, irmã Dalva. Que Deus te abençoe grandemente. Você também com a família.